Olá, amigo reparador, amiga reparadora e também você entusiasta. Vamos para a nossa segunda aula do tema carburador. E a aula de hoje, eu, professor Scopino, vou falar sobre misturador. Porque o carburador em si, ele é muito conhecido como um misturador. Mas professor, misturador do quê? Um misturador faz o quê? Mistura componentes. Nesse caso, ele faz uma formação da mistura ar, que é o oxigênio. Aliás, se fala muito na questão de ar dos motores, tipo ciclo Otto, né, os motores de combustão interna, mas do ar que entra no motor, e passando aí pelo carburador, pelo misturador, né, vamos usar apenas o oxigênio. Isso mesmo. E quanto de oxigênio é aproveitado? O que entra no motor? Praticamente 100%, quase isso. Mas do ar que é admitido, vamos dizer aí de 100 litros de ar, quantos litros são realmente de oxigênio? É o que vai ser utilizado pelo misturador, pelo carburador, para a formação da mistura ar e combustível. Nós temos na atmosfera, em média, 21% de oxigênio. Claro, depende um pouco da altitude, né? Quanto mais alto temos menos oxigênio, quanto mais próximo ou ao nível do mar, temos uma porcentagem um pouco maior de oxigênio. Então sempre entenda isso. Então começa a cair algumas fichas lá do passado. O misturador, que é o carburador, é um ajuste mecânico, ar e combustível. E se eu estou numa região alta, com um carburador bonitinho, regulado, funcionando, que é uma maravilha, e de repente esse cliente ou você mesmo viaja com esse veículo e vai para o litoral, ao nível do mar, a marcha lenta deste veículo com o carburador fica um pouco irregular, porque a mistura ar e combustível foi alterada pela porcentagem de oxigênio. Que em um local muito alto tem menos oxigênio, então o carburador foi regulado num local com menos oxigênio, e depois ao nível do mar tem mais oxigênio, a mistura ficou pobre. Bom, então voltando para o misturador, para o carburador. Então ele vai fazer essa mistura de ar e combustível de uma forma totalmente mecânica, graças aos seus vários subsistemas, né? Já comentei um pouquinho na nossa aula anterior sobre o sistema principal de combustível, alimentação de combustível, marcha lenta e progressão, válvula de máxima, aceleração rápida, sistema de afogador. Então, nós temos vários subsistemas dentro desse misturador ar e combustível. Quando eu falo de misturador, entendam que o carburador não é a parte final em si, porque após o carburador nós temos ainda o coletor de admissão que vai conduzir esse ar e esse combustível para cada um dos cilindros. E no passado nós tínhamos veículos aí 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, era muito comum, né, motores com muitos cilindros. E com o carburador, nós tínhamos uma mistura única para todos os cilindros. Vejam que interessante. Então, se imaginarmos um motor 6 cilindros em linha, por exemplo, e o carburador fica centralizado no motor, os cilindros do meio, ou seja, o cilindro 4, né, e o 3, eles recebem uma mistura um pouco mais acertada, ou seja, um pouco mais rica ou próxima do ideal, porque eles estão bem embaixo do carburador, no motor 6 cilindros em linha. E os outros cilindros, né, na extremidade, recebem menos. E se pensar no primeiro e no 6º cilindro, são os que recebem menos combustível ainda. A mistura fica um pouco mais pobre ainda. Então vejam como o funcionamento era irregular. Mas esse misturador também tem as suas vantagens, que é a questão de ajuste ou adequação mecânica de acordo com a necessidade. Então, se existem as tabelas de carburadores para você obedecer a giclagem padrão montadora,
também existia a liberdade de você aumentar um ou outro giclê para adequar com a sua região ou até mesmo com a quantidade de etanol, né, na gasolina. Sim, porque quando tínhamos os veículos a carburação, ou seja, só carburadores, a proporção de álcool na gasolina, né, o que nós tínhamos de álcool na gasolina, era algo em torno de 20% ou menos. Depois isso aumentou para 22%, para 25%, chegando a número 27% de álcool anidro na gasolina. Isso altera totalmente a relação original da mistura que nós temos nas tabelas de carburadores. Além disso, esse misturador, que é o carburador, ele tem também alguns ajustes externos, como o próprio cabo do afogador, o próprio cabo do acelerador. Então são duas borboletas. Temos sempre a borboleta principal, que é do acelerador, e a borboleta do afogador, para o sistema de partida frio, independente se é um motor gasolina ou motor a álcool, né? Quando o carburador ainda foi aplicado em veículos com motor a álcool. Tá? Então nós temos essas diferenças, alguns ajustes externos que influenciam diretamente no funcionamento do misturador, do carburador. E até um elemento simples que influencia demais o carburador, o filtro de ar do motor. Um filtro de ar obstruído ou parcialmente obstruído vai alterar essa velocidade do fluxo de entrada na admissão para provocar o arraste do combustível no carburador. E esse misturador, que é o carburador, é no pé dele que se encerra a formação da mistura? Não. Então, lembram que eu falei sobre os motores 6 cilindros ou 8 cilindros? A formação da mistura só é completa na fase de compressão do motor. Então, quando foi admitido o ar com o combustível, quando o pistão, o êmbolo, desceu do ponto morto superior ao inferior, provocando essa depressão e o arraste no carburador, ainda vai passar pelo coletor de admissão, vai entrar na câmara de combustão, o pistão vai subir, né, o êmbolo vai comprimir essa mistura, é ali que as moléculas do combustível, junto com o do oxigênio, vão se juntar, vão quebrar, vão estar unidas para, em si, na fase de combustão, termos a centelha, a combustão em si. Um detalhe importante, nessa aula bem raiz para vocês, muito se fala em centelha, em combustão. Quando em aulas eu pergunto para os alunos que estão acompanhando em que fase, né, essas 4 fases do motor ciclo-Otto, admissão, compressão, combustão e escape, ocorre a centelha da vela. A centelha da vela, a sua grande maioria de quem conhece a mecânica, responde certo, mas muitos respondem errado. Muitos dizem que a centelha da vela de ignição ocorre na fase de combustão. Claro, né? Ó, a centelha, a vela, a faísca ocorre onde? Na combustão. Negativo. A centelha da vela, ela ocorre na fase final, bem no final da fase de compressão do motor. Porque os motores ciclo-Otto, ainda mais com essa mistura mais lenta do carburador, tá? Demora um pouco para a expansão dos gases após o início da combustão, dada pela centelha da vela. Então, se a centelha da vela fosse na fase de combustão, o ponto do motor ficaria muito atrasado e o desempenho péssimo, muito fraco. O motor até funciona com a centelha na fase de combustão, mas ele fica muito fraco. Por isso que a centelha da vela de ignição ocorre na fase de compressão ainda, bem no finalzinho dela, mas ainda é a fase de compressão, para dar tempo de ter a expansão e então
quando o pistão ou o êmbolo subiu ao PMS, virou com o movimento da biela e o virabrequim, aqui os gases têm um espaço e o tempo certo de expandir. E aí ele é empurrado com força, que é a fase de combustão. Outro detalhe importante da mecânica básica, falando do carburador, também é esse arraste da admissão. Quando a gente fala do motor 4 tempos, motor ciclo Otto, a admissão ela não se encerra no PMI, no ponto morto inferior. Como assim, professor? Sim. Você tem a admissão, quando o pistão êmbolo está descendo, uma bomba de ar, né? Ele está puxando o ar, na verdade está puxando o ar e o combustível, arrastando aí e trazendo o combustível do carburador. Quando chega no PMI, que é o ponto morto inferior, parou, encerra. Não, a válvula de admissão não fecha no PMI, fecha quando o pistão ainda começa a subir, já na fase inicial de compressão. Por que isso? Velocidade. Ainda tem um fluxo natural do coletor de admissão para que essa mistura ainda encha mais a câmara de combustão. É um fluxo natural. Por isso que o nosso misturador, que é o carburador, um item totalmente mecânico, permite essa mistura ar e combustível na proporção certa. Claro, não tem a precisão de um sistema eletrônico, mas que faz o motor funcionar. Faz o motor trabalhar dentro de regimes de marcha lenta, progressão, baixa, média e alta rotação, fase fria, tranquilamente. Temos até sistemas chamados suplementar nos carburadores. Mas isso são temas para as nossas próximas aulas aqui no seu Oficina do Saber da MT Thomson com o tema carburador comigo, professor Scopino. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.